Fim de semana violento na região. Pelo menos 6 mortes foram registradas durante eventos. Em Guaratinguetá, uma festa em uma chácara terminou com 3 adolescentes mortos. Uma 4ª pessoa também ficou ferida. Ele já chegou na posse de uma arma de fogo, efetuando os disparos de uma maneira cirúrgica, fazendo a execução das pessoas dentro do local. Carro desgovernado atinge casa em Taubaté e mata idoso de 70 anos. Iniciada a nova etapa da duplicação da rodovia dos Tamoios, que prevê a construção de 4 túneis no trecho de serra. A obra deve ser concluída em 2020. Nós vamos ter aqui os 2 maiores túneis do Brasil, o maior e o segundo maior. Vamos ter um túnel com 5.200 metros de extensão. Esse deve começar nos próximos 40 a 60 dias. Redenção da Serra do passado e do presente. Encontro reúne gerações de moradores que viram a cidade desaparecer na década de 70 após a construção da barragem da CESP. Íamos todos juntos, uniformizados, tudo para a escola. É muito gratificante, é uma felicidade enorme encontrar o pessoal. Arte fotográfica. Exposição no Sesc de São José dos Campos reúne obras de Geraldo de Barros, artista múltiplo e criativo que, além de fotógrafo, foi também designer e pintor. Fique com a gente, o Band Cidade desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Pelo menos 6 pessoas morreram neste fim de semana durante festas realizadas na região. Na madrugada de sábado, um menor de 16 anos foi assassinado na saída de uma casa noturna em Lorena. Outras 2 ocorrências foram registradas na madrugada de domingo. Em Jacareí, um jovem foi morto a tiros no momento em que deixava uma festa numa chácara. Em São José dos Campos, um homem de 24 anos morreu depois de ser baleado por um policial militar à Paisana, em frente a uma casa noturna na região central. Já em Guaratinguetá, uma festa em uma chácara também terminou em tragédia. 3 menores foram assassinados e uma 4ª vítima, que também foi baleada, segue internada. A polícia procura pelo suspeito do crime. A hipótese é de que ele seja de Potim. No velório municipal de Aparecida, os parentes e familiares se despediam das 3 vítimas, jovens entre 15 e 17 anos, mortos neste domingo. Eram 10h50 da noite quando um homem com uma arma entrou na festa de aniversário organizada nesta chácara no bairro João Daniel, em Guaratinguetá. Os 3 jovens foram executados com tiros próximos à cabeça. Uma 4ª vítima, também baleada, conseguiu sobreviver e está internada em estado grave no Hospital Frei Galvão. Nas informações colhidas no boletim de ocorrência, indicam que o autor já chegou, não houve uma discussão no momento dos disparos. Ele já chegou na posse de uma arma de fogo, efetuando os disparos de uma maneira cirúrgica, fazendo a execução das pessoas dentro do local, não dando nenhuma possibilidade de defesa para essas vítimas. Nós trabalhamos com 3 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio qualificada também. No local, os sinais da festa ainda eram visíveis, com bebidas e garrafas do lado de fora. O morador do bairro relata que não ouviu barulho de tiro, mas confirma que festas são frequentes na chácara e algumas com ocorrência de uso de armas. A polícia agora vai ouvir os seguranças e o público do evento. Mesmo sendo uma festa, houve cobrança de entrada. Então, o próprio aniversariante já foi ouvido na delegacia de polícia no plantão e ele relata que, inclusive, que algumas pessoas que estavam na festa não eram seus conhecidos. Então, ele já foi ouvido. Nós vamos ouvir agora os seguranças dessa festa para analisar como é que foi a possível entrada desse autor, se houve uma fiscalização, né, se ele conseguiu, como ele conseguiu ingressar num estabelecimento supostamente fechado, armado, produzindo esse evento danoso. Os corpos ficaram no local mais de 12 horas para o trabalho da perícia, antes de seguirem para o IML de Guaratinguetá, quando foram liberados por volta da 1h30 da tarde. Para a polícia, as mortes estão relacionadas com uma discussão que foi registrada neste bar na última quinta-feira. Uma das vítimas, com uma arma, teria ameaçado o suposto assassino. Agora as investigações tentam levantar o motivo desse desentendimento. As informações iniciais colhidas na investigação no boletim de ocorrência indicam que na quinta-feira aconteceu uma discussão entre o autor de ontem
com uma das vítimas em um bar na cidade da divisa de Guaratinguetá e Aparecida. E que esse fato, essa discussão, que nós não sabemos qual é o fato gerador, teve uma repercussão, um repique ontem, em domingo, levando a essas execuções. Um idoso de 70 anos morreu nesta tarde em Taubaté após um carro desgovernado atingir a casa dele no Jardim América. Segundo os bombeiros, a motorista teria perdido o controle da direção e bateu no muro da residência. A vítima estava no quintal e teria tido uma parada cardiorrespiratória. As duas mulheres que estavam no veículo tiveram ferimentos leves. E na Via Dutra, 3 pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo 2 veículos na manhã de hoje, no acesso a Caçapava. Segundo os bombeiros, uma mulher foi resgatada pelo helicóptero Águia e encaminhada ao Hospital da Vila Industrial de São José dos Campos, onde segue internada em estado grave. Os outros feridos foram levados ao pronto-socorro de Caçapava. Um deles, inclusive, já recebeu alta. Também esta manhã, na Via Dutra, outras 2 pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar no quilômetro 145 em São José dos Campos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção após bater em outros 2 carros. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves. E 3 incêndios foram registrados na região neste fim de semana. Na madrugada de hoje, um restaurante foi destruído e uma loja de roupas danificada no centro de São José dos Campos. Os bombeiros apagaram o fogo, mas a energia elétrica no local teve de ser suspensa. As causas serão investigadas. Ainda em São José, no sábado à noite, uma panela pegou fogo na cozinha de um hotel no Jardim Apolo. No local estava hospedada a dupla sertaneja Simone e Simária. 3 pessoas foram atendidas por inalar a fumaça. Por segurança, os hóspedes foram retirados por algumas horas. Em Jacareí, ontem, um incêndio atingiu um apartamento de um conjunto habitacional no Campo Grande. O fogo começou num armário. Os vizinhos chamaram os bombeiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Cerca de 400 funcionários da LG em Taubaté entraram em férias coletivas hoje. Eles são do setor de produção de celulares. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, uma parte vai ficar em casa durante 10 dias e a outra 20. A justificativa da empresa é a necessidade de adequar a produção à demanda do mercado. O sindicato informou que, apesar de não concordar com a medida, é uma forma de preservar os postos de trabalho. A LG emprega 1.500 pessoas na unidade em Taubaté. A seguir, você vai ver o reencontro de gerações em Redenção da Serra. Moradores se reúnem para celebrar o surgimento da cidade após desaparecer com a construção de uma barragem na década de 70. E vamos mostrar também a visita do governador à região. Ele esteve em Caraguatatuba, onde anunciou uma nova etapa da duplicação da rodovia dos Tamoios. A gente te mostra já já. A hora certa para você agora são 6 horas e 58 minutos.